E aqui no 2º Congresso Brasileiro de Controle Público, eu converso agora com Vladimir Kieli, advogado e diretor da Consultoria de Direito Público. Também está fazendo parte aqui da organização do evento. Qual é a proposta, qual é a finalidade desse evento de hoje? A proposta dele é ampliar cada vez mais a discussão nessa área de, não só de controle, né, das contas públicas, da despesa pública, da geração da despesa pública, mas principalmente o debate permanente quanto à gestão e à administração pública. No passado recente nós falávamos apenas em administração pública, ou seja, apenas débito e crédito com relação aos recursos públicos, e o gerenciamento da administração pública na questão da gestão, de fazer mais com menos ou de fazer muito mais com o dinheiro público que entra, né, cada vez mais a demanda em relação aos serviços sociais, cada vez mais a demanda em relação às necessidades da comunidade aumentam, e é preciso então que essa demanda ela seja suprida com serviços públicos sempre com maior eficiência. E o objetivo desses congressos, dos encontros, o objetivo dessas discussões é justamente poder ampliar esse debate e trazer para dentro da administração pública não somente aqueles que exercem a função executiva, mas também aqueles que exercem o controle, os órgãos de controle, como tribunais de contas, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, possam participar junto dessa discussão e saber das atividades efetivas que se tem, principalmente no Poder Executivo. Nós temos hoje no país 3 poderes constituídos, o Legislativo e o Judiciário, que tem uma função muito definida em relação à gestão pública. No Poder Executivo, que é quem executa a maior parte do orçamento, especialmente nas áreas, né, essenciais à comunidade, nós precisamos, além do controle social que nós temos, via Poder Legislativo mesmo, além das atividades do próprio Poder Judiciário, nós precisamos também contar, e cada vez mais de forma severa e dura, com o controle por parte dos tribunais de contas e também do Ministério Público. Agora, tudo isso tem que ser harmonizado. Não pode haver nem uma falta de controle e nem um excesso de controle. Nós precisamos harmonizar essas relações para que as interpretações, para que as análises que se fazem em relação à legislação e aos atos administrativos praticados por gestores públicos, eles sejam interpretados de acordo com a previsão legal, para evitar, por exemplo, que obras sejam suspensas, paralisadas, trancadas, para evitar que o administrador seja penalizado, às vezes, por atos administrativos que adota. Então, o importante é esse debate permanente. Ele não se encerra num ou no outro congresso. É um debate permanente, é um debate contínuo, e isso tudo busca harmonizar as relações entre quem executa o orçamento público e também aqueles que têm a obrigação constitucional de fiscalizar. Como é que foi a parceria com o Instituto Municipalizar de realizar aqui o encontro? Esse ano é o 5º ou 6º encontro que nós realizamos em parceria. Começamos com o encontro de procuradores municipais em Caxias do Sul, ainda no início do ano. Nós tivemos vários outros seminários, né, com a participação praticamente lotada em todos os eventos, culminando agora com esse evento para encerrar o ano. Agora, no próximo dia 9 de dezembro, nós também teremos aí um evento que é organizado pela CDP, pelo Ministério Público, pela Fundação Escola do Ministério Público, pela FAMURS, Federação dos Prefeitos do Estado, e mais o apoio do Banrisul. Nós teremos, dia 9 e 10, um encontro extremamente importante para debater, até porque o dia 9 é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Na sede do Ministério Público nós estaremos de novo trabalhando essa questão da corrupção, com a presença inclusive do ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, que está na moda inclusive essas questões relativas ao Rio de Janeiro, o ator da Rede Globo e maior corrupto nacional, que é o Werner Schunemann, da recente novela das 8 horas da Globo, e também algumas autoridades na área da psicanálise, da sociologia, para debater as causas e as origens da corrupção. Então é um debate interessante também que deve ser travado. No dia 9 nós estaremos trabalhando dessa área, com a participação, sobretudo, do Ministério Público e também como órgão de controle e de outras instituições que deverão trabalhar com afinco nesse debate. São expectativas agora com o novo governo?
O novo governo, inclusive, o governador eleito Tarso Genro participará desse debate no dia 9. Aliás, ele não somente abrirá o evento, mas será também um dos painelistas no período da manhã. E a percepção que se tem, justamente até pela participação do governador eleito Tarso Genro no período da manhã, que ele vai tratar da corrupção a partir do olhar político, a partir da visão política, demonstra bem a intenção do governo em trabalhar conjuntamente com os órgãos de controle e com os órgãos de capacitação, que nós também temos um programa de qualificação em gestão pública, porque a gestão pública e a questão relativa à corrupção, ela também depende da formação e qualificação permanente do gestor público. Muitas vezes, e eu diria até na maior parte das vezes, os problemas relacionados a eventuais apontamentos dos órgãos de controle são de natureza formal, por falta de capacitação, por falta de experiência, por falta, inclusive, de formação técnica nessa área. E é uma situação permanente que nós temos que trabalhar ao longo dos anos para capacitar e, sobretudo, qualificar cada vez mais a gestão pública, o debate público e a própria fiscalização por parte dos órgãos de controle. Tu, como advogado, eu gostaria de te perguntar, mudando um pouco de assunto, o que tu acha? Qual é a principal causa da grande carga tributária que temos no nosso país? A grande carga tributária são as sucessivas e intermináveis leis federais que acabam por agregar cada vez mais impostos, ou taxas ou contribuições. E o problema de tudo isso é que essas contribuições, especialmente as contribuições que foram criadas a partir da emenda constitucional número 19, lá de 98, que estabeleceu a reforma do Estado, né, buscando aprimorar o funcionamento da máquina pública, as contribuições hoje, elas não são divididas no bolo tributário nacional. Então, nós tínhamos, por exemplo, na Constituição de 88, os entes municipais, perto de 19% de participação no bolo tributário nacional. A partir de 98, com a emenda constitucional e a reforma administrativa, essa participação com a criação das contribuições, e a CID é uma delas, né, a contribuição sobre o domínio econômico, a questão da contribuição sobre os combustíveis, a partir disso, né, a participação dos municípios caiu de 19% para 14%. E concentrou, na verdade, recursos maiores na União. E a União tem sistematicamente, para resolver os seus problemas de déficit, de caixa, superávit primário que é necessário, ela tem frequentemente ou criado impostos ou elevado alíquotas. E isso tem sido uma bola de neve que hoje nós chegamos praticamente a 38% do PIB, que é um percentual absolutamente inadmissível de tributação em cima dos brasileiros. E é uma situação que somente se resolve através de uma reforma tributária, mas não uma reforma tributária de mentirinha, de papel, de engana bobo, como está sendo feita há anos nesse país. Uma reforma tributária em que seja beneficiado quem executa as políticas públicas, que são os entes municipais. É lá na ponta do sistema, é lá no município que as coisas se realizam. Então, na medida em que nós tivermos essa concentração, nós vamos ter problemas permanentes. O governo continua gastando além da conta, não economiza, e os municípios ficam penalizados com essa economia tributária que nós temos do país. Os responsáveis por essa desorganização administrativa, por essa falta de recursos na ponta do sistema, não é o município, porque ele recebe menos e faz mais, mas sim o governo federal, a União, que não consegue desconcentrar esses valores. E quem também está prestigiando aqui este encontro é Cláudio Lamac. Prazer conversar contigo, Cláudio. Eu gostaria de te perguntar o que espera deste encontro hoje. Um encontro extremamente importante para a sociedade, para os poderes constituídos, porque falar-se em controle público hoje é um tema fundamental. Debater-se controle público e cada vez mais buscar-se aproximação e aprimoramento do controle público é fundamental, principalmente quando se tem a ideia do controle
controle público também vinculado às instituições da sociedade civil organizada. Então, quando participo de um seminário como este, que trata e debate o controle público, no momento que a Ordem dos Advogados do Brasil está lançando também, juntamente com o Fórum dos Conselhos de Classe de Profissões Regulamentadas e de tantas outras instituições, a era do controle público voltado também e com a participação da sociedade civil organizada, como o Fórum e o Controle Social que nós estamos lançando hoje, os observatórios sociais, com a participação direta de todas as entidades que compõem o Fórum e a sociedade civil organizada, é um momento para nós importante, é um momento diferenciado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tu irá num evento também muito importante na Federação. Hoje nós temos também, agora às 10h30, um evento também organizado pela Federação e por diversas outras entidades que estão conosco no movimento que lançamos. Agora chega CPMF Não, que será realizado na frente do prédio da Federação. Hoje ainda estaremos lá divulgando, inclusive, um site que lançamos, o site www.agorachegacpmfnão.com.br, onde a sociedade estará fazendo a sua assinatura eletrônica neste site, num documento que será encaminhado ao Congresso Nacional, demonstrando aos nossos congressistas que a sociedade brasileira não suporta mais esta carga tributária e não quer mais aumento de tributos no nosso país. Primeiro porque temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e, em contrapartida, os serviços públicos indispensáveis, como por exemplo saúde, são de baixa qualidade hoje. Haja visto o caos que temos na saúde pública no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. E segundo, porque de fato nós temos que buscar a prioridade hoje numa reforma tributária que é tão importante e também a qualificação na gestão pública de recursos. Dia 16 tu recebe um prêmio Mérito Farroupilha. Dia 16 estou sendo honrado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com a medalha do Mérito Farroupilha, o que seguramente eu recebo isso, mas recebo em nome dos 80 mil advogados do Rio Grande, da OAB do Rio Grande do Sul, deste trabalho que a OAB do Rio Grande do Sul hoje tem desenvolvido. E por isso recebo esta honraria da nossa Assembleia Legislativa, mas com a visão e com a certeza de que estou recebendo esta medalha, mas muito em função do trabalho que a Ordem dos Advogados tem feito. Na tua opinião, o que te levou a receber essa premiação? Eu imagino que seja isso, seguramente este trabalho direcionado de todos os integrantes da Ordem dos Advogados, da nossa diretoria, do nosso conselho, das nossas comissões, desta verdadeira integração hoje que existe entre a Ordem dos Advogados do Brasil e toda a sociedade, toda a cidadania. A Ordem está cumprindo efetivamente o seu papel. A OAB é muito mais do que uma entidade de classe, ela tem seguramente compromissos fundamentais com a fiscalização do exercício profissional, com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, mas ela também tem um compromisso institucional com a defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia e das instituições. E é isso que a Ordem tem procurado fazer. A OAB está ativamente trabalhando com a sociedade pelas causas da cidadania. Parabéns mais uma vez por esse reconhecimento, bom trabalho e sucesso. Muito obrigado, um abraço enorme a vocês.